Boa tarde. Um pouquinho nervosa como todo mundo, né? A gente parece que está aqui todo mundo nos analisando e realmente estamos passando por esse primeiro momento que já nos ajuda, de certa forma, para a qualificação. Eu acho que a iniciativa é válida, né? É muito boa, mas claro que a gente se coloca numa situação... Uma situação de desconforto, né? Estamos sendo avaliados. Bom, o título do meu trabalho é Fronteira, Barreira que Separa, Ponte que Integra, Relação Escola-Comunidade, Brasil-Uruguai. Eu já vou adiantar um pouquinho por que eu escolhi, apesar de eu justificar agora em seguida, para vocês conseguirem já entender a minha intenção com esse trabalho. Meu nome é Dilma, minha orientadora é a professora Angelita. Eu sou da cidade de Santa Vitória do Palmar, fronteira. Então, o que contar, o que dizer, né? Melhor é contar um lugar que a gente conhece, um lugar que a gente vive e que muitas vezes eu me senti até esquecida enquanto comunidade, porque muito se fala do Oiapoque ao Chuí. Santa Vitória se passa, né? Então, acho que trazer um pouquinho dessa realidade, trazer um pouquinho da história da minha cidade, da educação que acontece ali, do povo que vive ali. Bom, quem sou? Falar com a gente é um pouco difícil, então vamos resumir. Tenho 35 anos, libriana raiz, luto por igualdade e justiça social, sempre. Meio indecisa, mas depois que me decido, vai. Sou mãe de uma menina de 7 anos, né, chamada Isabela. Sou natural da cidade de Santa Vitória, sou casada, sou filha de professora e policial militar. A minha formação, eu sou bacharel em serviço social, atualmente estou atuando como assistente social nas unidades de saúde do meu município. No ano passado eu atuei numa escola do município com espanhol, porque também tenho formação plena em letras, português e espanhol. Confesso que o serviço social entrou por acaso, porque eu nem sabia do que se tratava, mas como muito falante e sempre no anseio de me fazer ouvir desde muito pequena, na escola e na minha vida, eu pensei em jornalismo, direito e acabei encontrando o serviço social, que acredito que realmente é o destino, porque casa muito bem com as minhas ideias, com meus pensamentos, com o que eu defendo. Bom, a minha história como aluna sempre foi admirar muito meus professores, sempre muito carinho, muita gratidão, apesar das estripulias de todos nós, pequenos, como sempre fizemos, né? Ou até hoje, mais velhinhos também. Quem nunca, de repente, levou o giz, né, daquele quadro verde, para casa e escreveu no guarda-roupa? Eu fiz isso. E a minha mãe nem era professora ainda para eu querer seguir esses passos. Então, eu acho que é algo que vai acontecendo, que a gente vai se familiarizando e vamos nos encontrando, né? E a formação pedagógica em sociologia também está relacionada nessas duas minhas formações, porque eu quero entender a sociedade que eu defendo, que eu vivo, né? Que tanto se fala. Para a gente poder defender algo, a gente tem que ter base. Então, acho que a sociologia me ajuda a conhecer, né? Me conhecer também enquanto ser humano. Tenho algumas especializações nas duas áreas. E agora, com muito orgulho e, como até a Liz hoje falou cedo, né, a gente se emociona porque eu também não me imaginava aqui. A gente, por exemplo, eu em uma cidade de interior que não existe a oportunidade de mestrado. Quem trabalha, tem filho, temos casas, temos obrigações. Então, certas coisas ficam como sonhos distantes. Desculpa. E hoje essa realidade, para mim, é muito presente, é muito importante. Já me sinto uma vitoriosa. E assim, aqui era o lugar que eu deveria estar, porque eu me senti acolhida pelos colegas, pelos professores. E chegar aqui nesse lugar tão lindo
e que traz tanta vida e que a gente sente que está no caminho da educação, isso engrandece os nossos sonhos, né? E aos pouquinhos vai se tornando realidade. Assim espero. Ainda bem que eu não apresento hoje, aqui. Bom, eu não vou ler tudo o que está aqui da minha justificativa, eu vou explicar, porque senão não vai dar tempo. Mas quando a gente fala em escola, a gente logo pensa, normalmente, principalmente quem não está dentro, pensa na escola fechada, nos muros, no que acontece ali, na lousa, no giz, nos conteúdos. Mas a gente sabe que a escola não é só isso, né? A educação não é só isso. A educação não é o professor que tem que estar à frente do aluno, ele sentado numa cadeira. A educação é muito mais. A educação, a gente está no nosso dia a dia, nas relações com o outro, nas relações com a família, com nossos amigos. Então, nós vivemos educação muitas vezes sem nos darmos conta. E por se tratar de uma educação que tem tanta diversidade, porque nós somos iguais em direitos, mas somos diferentes, cada um com as suas particularidades. E quanta cultura nós temos no nosso país, né? Nosso país é um país de cultura, rodeado de cultura. E quão bonito é isso e quanto é importante a gente falar nisso, né? É uma maneira da gente contribuir para que essas raízes não se percam. Então, pensando nisso, e no que eu defendo, no que eu acredito, e no lugar onde eu vivo, eu pensei em falar nessas relações culturais também, dentro do meu trabalho. E o nosso país é um Brasil rodeado de fronteiras, né? É um país onde a gente tem a nossa nacionalidade, a gente tem outras culturas dentro do nosso país, porque estão muito próximas, como ali na cidade onde eu vivo, que são relações naturais que ocorrem nas relações de comércio, na necessidade de convívio social com a comunidade. Então, muitas vezes a gente nem percebe, tanto que as pessoas acham que nós somos fluentes em espanhol, mas não, né? Nós se adaptamos conforme a necessidade de vivência, né? daquele povo. Como essas fronteiras são imensas e são tão vastas e tão ricas, ficaria até pretensioso eu falar de modo amplo. Então, que melhor falar de um lugar onde eu faço parte? Apesar de agora que eu estou aprofundando meus estudos nessa escola. Então, eu escolhi a Escola Municipal José Bernardino de Souza Castro, que é localizada no balneário da Barra, que situa-se na extensão territorial da cidade de Santa Vitória do Palmar, próximo à fronteira do Chuí, Uruguai. O objetivo do meu trabalho com isso é conhecer e compreender como se dá essa relação da escola fronteiriça à comunidade, através dos olhares dos diferentes sujeitos educacionais, ou seja, alunos, professores, família, comunidade, de forma a contribuir para o cenário educacional atual, com foco que se refere na diversidade e no ensino, e que possa também vir a colaborar com a formação de professores, disponibilizando material de pesquisa e de apoio a todas aquelas pessoas que se interessarem com este assunto. A questão da pesquisa se dá na relação entre escola de fronteira e comunidade. Como acontece essa relação? Como é que ela ocorre? Essa comunidade, ela participa da escola, a escola tem ferramentas para trazer essa comunidade para dentro da escola, porque é muito bonito, nós temos um discurso, devemos trazer a comunidade, vamos chamar a família, mas de que forma? Assim como adolescente a gente tem que fazer atividades atrativas para que eles nos enxerguem enquanto professores, também isso acontece com a comunidade, porque a gente vive muitas dificuldades, muita violência, muitas mazelas sociais que nós encontramos, então nós precisamos de alternativa. Então, ele casa também nessa questão da formação de professores que deve ser continuada, né? E as reflexões desses sujeitos, porque como melhor é a gente escutar as pessoas que estão vivendo, né? É reconhecer através daquelas pessoas, são relatos vivos, né? Relatos da realidade que eles estão vivendo. Então, o produto educacional que vai ser desenvolvido é um documentário, a partir dos olhares dos sujeitos educacionais integrantes desse processo de construção de educação fronteiriça. Todas as etapas serão registradas após as devidas autorizações dos envolvidos. De que forma pensamos em fazer, tá?
levantar as questões importantes, que se consideram importantes junto com a minha orientadora, que cabe e que nos cabe, né, perguntar e que seria interessante a quem for ouvir. Primeiro, fora da escola, vou a campo, vou até essa comunidade com o interesse e a permissão dessas famílias. Como eu já tenho essa experiência como assistente social de entrar na casa das pessoas, também acabo usando isso como professora e como estudante, conversar com essas famílias fora da escola, entender como é que elas recebem a escola na vida delas, o que a escola representa, porque nessa comunidade eu já sei que existem alguns movimentos para trazer a comunidade, existem projetos, existem várias formas e a comunidade participa. Só que eu não estou indo com a intenção só de pegar resultados positivos. Pode ser que eu escute coisas não tão boas assim. Aí esses relatos todos vão ser gravados, registrados e vão ser levados até a escola, numa roda, num círculo, com os professores que tiverem interesse em participar. Pode saber. Essa conversa com os professores, eu vou trazer esses professores, esses relatos, sem dar nenhum embasamento inicial, porque eu quero perceber, isso vai ser também registrado para o documentário, todas as etapas. Eu quero perceber como que eles vão sentir esses relatos desses pais, desses alunos, né? E depois, nesse mesmo momento, enquanto eles estiverem visualizando esses relatos, também perceber as fisionomias, como eles vão reagir com esses relatos. Então, assim, qual é essa ideia desse documentário? É que além da pessoa ter um material, como pesquisa, como formação, quem não conhece a comunidade vai poder sentir, através desses olhares, desses relatos, o que acontece naquele lugar. As palavras-chave da minha pesquisa foram educação de fronteira, escolas fronteiriças, relação escola-comunidade e relação escola-família. Eu utilizei até palavras semelhantes porque é muito difícil achar pesquisas relacionadas às relações humanas dessas fronteiras. Se acha muito sobre linguística, bilinguismo, essa dificuldade talvez de ter duas línguas em sala de aula, mas as relações sociais não se falam. E isso a gente fala todos os dias, mas a gente precisa então trazer material que sustente, já que a gente fala que esse seria um problema também, essa integração, porque a escola é para ser aberta, é para ser de todos. A revisão de literatura, então, foi isso que eu passei para vocês desses artigos, pesquisei realmente muito pouco material que dá sustentação, acredito, ao meu trabalho. Porque devemos falar sobre as relações com o outro, devemos falar sobre as relações com a escola. Foram coletados no Google Acadêmico, no referencial teórico, em outro momento, com o intuito de afirmar a necessidade de dialogar e aprofundar essa temática, que eu confesso que eu tinha um pouco de receio de trazer, porque eu não entendi o que era o produto quando eu entrei no mestrado. Eu não entendia essa coisa do palpável, então eu fiquei com um pouco de medo dessa minha proposta. Mas a partir do momento que eu trouxe as minhas convicções, e eu acredito que isso seja importante e faz parte sim do processo educacional, eu tive certeza que eu poderia sim estar aqui contando essa minha ideia para vocês e justificando o porquê dela. Eu trouxe alguns dos autores, um professor que me deixou uma pulga atrás da orelha, porque eu já pensava em trazer esse autor, ele não está aqui, ele estava de manhã, que foi o Cristiano. Mas numa aula, em plena pandemia, ele diz: eu tenho curiosidade de ver trabalhos que falem sobre o Paulo Freire, que use o embasamento dele. Eu digo: pô, tá, sou teimosa, eu vou trazer o Paulo Freire. E caberia para mim, no meu trabalho, utilizar, claro, só ele eu não conseguiria afirmar para vocês as minhas ideias, então eu trouxe algumas outras pessoas junto também, mas a base seria ele. Nosso patrono da educação brasileira, referência internacional em educação, não sou eu que estou falando, tá? Está registrado. Defende uma educação transformadora, educação como prática de liberdade, educação para todos. E o conhecimento que deve ser partilhado, que eu acho fantástico. É muito lindo eu dizer: não, conhecimento é a única coisa minha que ninguém me tira. Mas que quão bonito é eu dividir esse conhecimento, eu passar adiante esse conhecimento com alguém. E essa pessoa ir passando e passando, olha que lindo isso. Né? E isso a gente precisa ter relações com o outro, senão não acontece. Depois eu trago Moacir Gadotti, também grande amigo de Paulo Freire, fundador do instituto dele.
que também defende uma construção de uma educação cidadã, uma formação crítica do educador, uma educação libertadora e transformadora e a democratização do ensino, né? O ensino para todos, onde todos tenham voz e sejam ouvidos. Depois eu trago Carlos Rodrigues Brandão, que também vai dar embasamento para mim, porque está na mesma linha de pesquisa do Paulo Freire. Educação no meio social, ela acontece em todos os lugares, como eu falei no início, não é só dentro da escola, já na casa da gente, com a família da gente. A gente está vivendo educação, está dividindo a educação no trabalho. Então é impossível a gente só se restringir à escola, devemos passar adiante. Uma educação que é feita com afeto, com amor, com partilha. E todos são sujeitos do poder. E esse poder não é o poder que eles estão brigando lá nos debates políticos, não. É um poder de ser ouvido, é o poder de lutar por aquilo que acreditamos. E todos ali dentro, não é só o professor que é o detentor do poder da sala de aula. É uma aula partilhada, é uma aula com todos, a escola é de todos e para todos. Depois eu trago Maurício Tardif, porque eu preciso também falar da formação de professores. Então eu não poderia só trazer a questão da educação libertadora, eu preciso também trazer a questão da importância da formação de professores. E o Tardif me ajuda muito nessa questão. Ele defende um espaço para conhecimentos práticos. Olha aí, só a teoria? Não, vamos trazer os dois, teoria e prática. Então acaba envolvendo tudo um pouquinho dentro da educação que a gente defende, uma educação que a gente divide, que a gente partilha. O professor como agente de mudança, a prática docente e a cultura local, que é o que traz o meu trabalho. Depois, de última decisão minha, mas ainda está sendo analisada, eu resolvi trazer uma mulher. Eu sou mulher, a maioria dos professores são mulheres. A nossa escola eu entendo como substantivo feminino mulher, acolhedora, que abraça, que cuida. Então eu achei que seria importante trazer uma mulher, porque tantas mulheres que falam também na educação, que lutaram para estar, e eu não vou trazer nenhuma, não, alguma tem que ter, e eu encontrei ela. É uma feminista, tá? A escrita dela é uma escrita poética, Bell Hooks, tá? Ela faleceu ano passado. É considerada uma revolucionária na educação, também traz a educação como prática de liberdade. Eu trouxe ela porque ela fala muito da escola e sociedade. Eu não poderia simplesmente escolher uma mulher porque eu queria trazer uma figura feminina. Ela casa com tudo que eu já venho estudando com os outros autores. Se puder concluir rapidinho. Aqui eu trago, para finalizar, a foto da escola, para vocês conhecerem, que eu acredito que é uma maneira de vocês também visualizarem o meu trabalho. Essa é a escola fronteiriça, situada lá na Barra, na fronteira de Santa Vitória com Chuí, a escola José Bernardino de Souza Castro. O cronograma, as referências, e aqui o meu muito obrigada a vocês. Eu escolhi para trazer essa foto porque a primeira coisa que eu me encantei quando cheguei aqui, antes de conversar com meus colegas, que eu já tinha esse sentimento de carinho, porque a gente teve um momento em pandemia, é a natureza que tem aqui, a acolhida, é o carinho. Então, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado.